Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola, no áudio da Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Estamos mais uma vez reunidos para falar de esporte e principalmente falar do jogo de hoje. Corinthians e Ferroviária, às 9h30 da noite, no estádio do Itaquerão, em São Paulo, com cobertura total da Cultura M, com os campeões da bola, pelo AM da Cultura, pela faixa tropical da Cultura de 90 metros, pela radiocultura.net e também pelo Facebook dos campeões da bola. O nosso WhatsApp já está liberado, mas o programa hoje começa em ritmo de absoluta tristeza, né? Muita tristeza. Faleceu ontem, aos 45 anos de idade, o narrador de rádio, ou da Rádio Oeste, capital de Chapecó, Santa Catarina, Rafael Renzel. Profissional, estava com seus amigos jogando futebol, coisa que ele fazia toda terça-feira, sofreu um infarto e a caminho do hospital lá em Chapecó veio a falecer, sem que pudesse receber, não houve tempo, né, para um atendimento médico mais efetivo, mais intensivo. Coisas difíceis da gente entender e compreender, né? Uns falam em destino, outros falam em outras coisas que a gente não tem condição de analisar. Ele que foi um dos 6 sobreviventes do acidente do avião com a delegação da Chapecoense que caiu na Colômbia quando o time foi jogar lá pela Libertadores da América. Faleceram jogadores, jornalistas, diretores, membros da comissão técnica e o Rafael Renzel foi um dos 6 sobreviventes. Passou por um tratamento intensivo na área psicológica, se recuperou, voltou a trabalhar, ganhou espaço na divulgação, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aí, Vaguinho, a gente recebe uma notícia desta, de que ele faleceu jogando futebol. Estava batendo a bolinha dele tranquilamente, quando se sentiu mal e não teve tempo de ser atendido. Difícil da gente conseguir digerir uma coisa assim. Coisas da vida, inexplicáveis, é claro. Tá a imagem do último programa dele ontem, Zé, pela manhã na Rádio Oeste Capital, o Edu César, que publicou no YouTube, o Adriano nos mandou hoje cedo. Esse foi o último programa do Renzel, né? O Café News lá da Rádio Oeste Capital, que é sempre apresentado no período da manhã até as 11h30 da manhã. O último programa, acho que ontem ainda ele estava todo feliz que faria Chapecoense e Criciúma, até comentando sobre esse jogo no programa de ontem, a despedida do Rafael dos microfones da Oeste Capital. É uma notícia muito triste, né? Choca profundamente o rádio esportivo brasileiro, os meios de comunicação do Brasil e principalmente a cidade de Chapecó, né? É um outro solavanco lá na população de Chapecó que tinha no Renzel um verdadeiro herói, né? Um verdadeiro ídolo, um sobrevivente, que contou em detalhes num livro, inclusive, tudo aquilo que antecedeu o acidente com a delegação da Chape. Enfim, os nossos sentimentos em nome da equipe, da família, da cultura, aos familiares do Renzel, né? E a todos os companheiros de rádio, que fazem televisão na área esportiva, os nossos sentimentos, Baguinho. É verdade, Zé. Um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. É uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né, Zé? E muita tristeza, porque o Rafael Renzel sobreviveu a uma queda de um avião, né, Zé? Então, ele mesmo disse, quando ele recuperado estava, que ele nasceu de novo e que ele iria completar 1 ano de vida, né? Depois desse acidente. E morre ontem. A gente não consegue entender, né, Zé? É muito difícil, né? Essas coisas chocam profundamente
E a gente não tem muito como discutir isso, né? Não temos nem conhecimento, nem capacidade para discutir isso. Uns falam de destino, aqueles que falam, é a hora, chegou a hora, não era para morrer lá, era para morrer aqui, enfim. Não há muito o que falar. Há inúmeras versões, né, Zé? Não há muito o que falar. O que fica mesmo é para a família, principalmente para a família, né? Tão jovem ainda, né? Tão jovem. E fica para todos nós esse sentimento de tristeza. Né? Então, a nós, de uma forma ou de outra, mesmo à distância, né? O que nos resta é enviar à família as nossas condolências, de uma forma ou de outra, tentar compartilhar esse momento de tristeza, de sentimento com a família do Renzel, né? Mas perde o rádio esportivo, perde Chapecó, perde a Chapecoense, perdemos todos nós quando um grande companheiro se vai dessa forma. Sim. E ontem a gente estava na rua, quando a gente recebeu a notícia, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp dos repórteres aqui de Araraquara, o Zoco mandou uma mensagem, ninguém acreditou, né, no momento que chegou aquela mensagem, não no Zoco, mas digo no momento da mensagem, o conteúdo da mensagem. Triste, Zé, triste. O Rafael, eu tive a oportunidade de conhecê-lo um ano que a Chapecoense veio jogar aqui em Araraquara contra o Corinthians, na Fonte Luminosa, e por sinal, o Renzel transmitiu o jogo, ele não tinha cabine naquele jogo, o Corinthians não tinha disponibilizado, não tinha mais vaga na cabine, e só tinha a cabine da Rádio Cultura de Araraquara, que nós não transmitimos aquele jogo. O Rafael falou, tem algum problema? Eu me lembro que eu entrei em contato com o Zé na hora, não teve problema nenhum. O Renan e o Rafael, a dupla que fazia os jogos. O Renan, infelizmente, acabou falecendo na tragédia, e o Rafael ontem de infarto. Vão formar uma grande dupla, com certeza, lá no céu. Muito bem. Vaguinho, o que você tem de destaque geral aí? Hoje uma quarta-feira sensacional, promete, hein? Promete. É verdade, Zé. E ontem nós conhecemos ontem os dois primeiros semifinalistas do Paulistão, né? O Santos, que empatou na cidade de Campinas diante do Red Bull por 0-0. E o Palmeiras, que humilhou o Novo Horizontino no Pacaembu, 5-0, liquidando o jogo em 10 minutos, fazendo 2-0. E agora Santos e Palmeiras só podem se enfrentar se chegarem à final do campeonato. E outro detalhe, o Palmeiras só não enfrenta São Paulo e Ituano na semifinal se a Ferroviária eliminar o Corinthians nos pênaltis. Se a Ferroviária eliminar o Corinthians nos pênaltis hoje, Ferroviária e Palmeiras na semifinal. Agora, por que nos pênaltis? Porque a Ferroviária faria apenas um ponto do jogo. Se ela ganhar no jogo? Se ela ganhar no jogo, ela enfrenta o Santos. É isso que eu quero, isso que precisa ficar bem claro. Se ela vencer o jogo. Se a Ferroviária vencer o jogo, ela vai enfrentar o Santos na fase semifinal do campeonato. Se a decisão for nos pênaltis e a Ferroviária ganhar... Aí depende lá do jogo, se tiver um vencedor lá em Itu, será esse o adversário do Santos. E o Palmeiras enfrentaria a Ferroviária. Então, mas aí no caso o São Paulo é Ituano. Porque um vencedor vai ter de qualquer jeito, né? Sim, sim. Mas aí, por exemplo, eu estou dizendo que só não tem Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e Ituano se a Ferroviária ganhar nos pênaltis do Corinthians. Porque aí fica Palmeiras e Ferroviária. Entendeu? Estou fazendo força. Por exemplo, hoje, nós vamos ver a pontuação. Hoje o Palmeiras terminou como o primeiro colocado e não vai ser ultrapassado. O Palmeiras ultrapassou o Santos ontem. O Palmeiras chega com 29 pontos, o Santos 27. O Corinthians tem 22, a Ferroviária 19, o São Paulo 18 e o Ituano 17. Então fica assim, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Agora sim. Certo? Agora deu para entender. Primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Então, nós não teremos Palmeiras e Santos na semifinal. E não teremos Palmeiras e Corinthians na semifinal. Poderemos ter Palmeiras e São Paulo, ou Palmeiras e Ituano, ou Palmeiras e Ferroviária, ou Santos e Corinthians. Muito bem. Agora o Santos ontem só empatou, você assistiu o jogo? Como é que foi? Você assistiu o primeiro tempo. Foi um jogo até bem movimentado. Em algumas ocasiões aí, jogadores entrando de forma mais dura, principalmente os jogadores do Red Bull, buscando o resultado e às vezes até exagerando na força física contra o time do Santos. Mas o Santos foi tranquilo, porque levou essa vantagem muito boa e o Red Bull não conseguiu, passando o tempo, foi passando, o nervosismo abatia no time de Campinas e o segundo tempo o Santos administrou e levou a vaga para a final, para a semifinal. Claro que o Santos queria vencer o jogo para ser o primeiro, mas também não conseguiu, porque o Red Bull tem um bom time. Então o empate de ontem, como o Santos tinha vencido o primeiro jogo por 2-0,
ficou ali de bom tamanho. Agora, o que aconteceu? O Palmeiras jogou muito, o Novo Horizontino não jogou nada. A verdade, Zé, que Ou as duas coisas. O Roberto Fonseca, ele adotou um esquema de tentar segurar o Palmeiras no primeiro tempo. Ele disse para o repórter que ele queria que terminasse o primeiro tempo empatado, né, para ele aproveitar do desespero do Palmeiras no segundo tempo para num contra-ataque fazer um gol. Mas acontece que com 5 minutos o Palmeiras abriu o placar. Com 9 o Palmeiras fez 2-0. Aí o esquema dele foi por água abaixo. Aí você tem que sair. E você saindo para deixar os jogadores do Palmeiras ali no contra-ataque, ficou presa fácil. O Palmeiras foi fazendo um atrás do outro. E eu vi lá, Zé, o árbitro de vídeo foi acionado ontem, né? O terceiro gol do Palmeiras foi um pênalti que o Vinícius Gonçalves Dias Araújo utilizou o VAR para marcar. Mas eu achei que não foi não, viu, Zé? Porque a bola, o zagueiro do time do Novo Horizontino, Everton Senna, a bola toca na mão dele. Agora, se aquilo lá foi pênalti, todo toque de mão dentro da área tem que marcar. Porque não foi um toque voluntário, foi involuntário. Então, o jogador estava passando da bola, ergueu o braço e a bola bate na grama, sobe e bate no braço dele. Se aquilo lá é pênalti, todo toque na mão dentro da área do zagueiro tem que marcar pênalti. Muito bem. Seu Marcos Ghiocchini, a Ferroviária desde ontem em São Paulo. O Lúcio Flávio acabou não viajando mesmo, portanto está fora de qualquer possibilidade de aproveitamento. A gente já imaginava isso. E o clima da Ferroviária, a torcida vai, né? A Ferroviária vai ter torcida hoje na Arena do Corinthians para o jogo que começa às 9h30 da noite e terá cobertura total dos campeões da bola pela Rádio Cultura M, pela Rádio Cultura faixa tropical de 90 metros, internet, Facebook dos campeões da bola, uma grande cobertura da equipe líder do rádio hoje a partir das 8 horas da noite. Isso mesmo, a torcida vai sim, vão 3 vans de Araraquara e mais um ônibus. Então o pessoal vai estar na Arena Corinthians acompanhando a Ferroviária. A Ferroviária desde ontem lá no Trip Hotel lá em Tatuapé, concentrada para o jogo contra a equipe do Corinthians. Toda a estrutura foi montada pela direção da Ferroviária. Hoje o presidente já deve ter até seguido já para a capital para se encontrar com o elenco, almoçar com o elenco lá no hotel, conversar com os jogadores, comissão técnica e aguardar aí a decisão, né? Uma grande decisão. A cidade toda hoje mobilizada, os afianos principalmente, né? Para essa decisão importante. Quem não vai, hoje a gente recebeu muitas informações nas ruas que vários barzinhos aí estão preparando telões aí para assistir, para o pessoal de Araraquara que não puder ir para São Paulo assistir esse jogo, né, de Ferroviária e Corinthians. Com certeza Araraquara vai se mobilizar e empurrar a Ferroviária, cada um da sua maneira, para a classificação. E hoje, Vaguinho, com certeza teremos mais uma vez um recorde de audiência, de alcance no Facebook dos campeões da bola. Passamos de 73, 74 mil no domingo, né? E hoje, com certeza, vamos estabelecer um novo recorde aí do alcance do Facebook dos campeões da bola. Ah, com certeza, Zé. Com certeza o pessoal ligado nos campeões da bola, torcendo por uma vitória da Ferroviária lá na Arena do Corinthians. Então, a gente tem que agradecer muito esse ouvinte que é fiel aos campeões da bola, né, Zé? E tem o concurso de palpites hoje, né, Mano? Das 19 às 20 horas, você liga lá no telefone 3303-7791 da Rádio Cultura, hein? Para concorrer aos brindes. Ao final do jogo a gente faz o sorteio. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente fala do futebol feminino da Ferroviária. Vamos falar também do Red Bull, que compra o futebol do Bragantino e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa logo depois do encerramento do Campeonato Paulista. 45 milhões, deve até ser um pouco mais. É o valor da transação que o Red Bull paga ao Bragantino e fica com a vaga do Bragantino na Série B do campeonato. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888.
A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Prepare-se. Vem aí, Única FM. Mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM. Líder em audiência qualificada. Aguarde. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que eu vou fazer? Oh, nenê, escapamentos e pneus é a solução. Oh, nenê, escapamentos e pneus. Me custa! É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Voltamos com a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. A Ferroviária será assunto daqui a pouquinho, né? Todos os detalhes do jogaço de hoje que define mais uma vaga para as semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras já está lá, o Santos também. Hoje tem o São Paulo jogando contra o Ituano e tem a Ferroviária pegando o Corinthians no estádio do Itaquerão, em São Paulo. Mas antes de falarmos, inclusive, do futebol feminino da Ferroviária, que joga pelo Campeonato Brasileiro e joga fora da fonte, Vaguinho. Ontem foi confirmada, através de uma nota oficial, né, emitida pela diretoria do Bragantino. O Bragantino negocia área futebolística, né, com o Red Bull, que paga 45 milhões, já vai pagar, pode até ser um pouco mais, e fica com a vaga. Vai haver uma parceria Bragantino Red Bull Bragantino, e a gente vai ver como é que isso vai ficar. Parece que nesse Campeonato Brasileiro se joga ainda com o nome de Bragantino. O Red Bull quer comprar até o estádio do Bragantino em Bragança Paulista para ter um lugar para jogar, mas o que é mais importante aí é que o Red Bull dá um salto, né, e vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que durante todo o tempo da sua existência, que é uma existência muito curta, é um time muito jovem ainda, lutou muito, gastou muito, mas não conseguiu sair muito do lugar, não. E agora deu o golpe certo aí. É verdade, 45 milhões... Agora o Red Bull se junta ao Bragantino. Durante esse ano no Campeonato Brasileiro da Série B ainda estará com o nome de Bragantino, mas a possibilidade de 70 milhões, já que há a possibilidade da compra do estádio na Bia Bichedi. Agora tem um detalhe importante e perigoso para o torcedor do Bragantino. Eles vão perceber isso, não esse ano, a partir do ano que vem. Porque quem manda, quem põe dinheiro, né, Zé? Claro, é lógico. Quem está colocando dinheiro? É o Red Bull. Aí o Bragantino vai perceber
que o ano que vem não existe mais Bragantino, Zé. Vai desaparecer. Vai desaparecer Bragantino. As cores do uniforme, quem decide é o pessoal do Red Bull. Não, já está definido, o uniforme será mantido mesmo. O Bragantino não vai ter mudança do uniforme, vai ter um terceiro uniforme com o escudo do Bragantino. O escudo do Bragantino vai continuar, vai ter o escudo do Red Bull junto ao lado. E vai ter a camisa 3, que é a camisa da cor da bandeira, né, austríaca, que é da equipe do Red Bull, a bandeira do time, né, do Red Bull. Vai ter a terceira camisa, as cores do Bragantino não mudam. Bom, e a primeira camisa? Não, vai manter a mesma cor do Bragantino. Para esse ano? Duas. Não, eu concordo com você. Esse ano, a partir do ano que vem... Não, a partir do ano que vem, já está definido. Tá, esse ano já vai ser RB Bragantino na Série B também. Não, tudo bem. Mas aí o pessoal do Bragantino vai perceber lá no ano que vem que não vai existir mais Bragantino, Zé. É claro. O time está colocando dinheiro, ele está comprando. Ninguém vai gastar 45 milhões para não mandar. Exatamente. Sim, é isso. Então, será do jeito que eles quiserem a partir do ano que vem. Esse ano ainda eles vão tolerar muita coisa, Bragantino, até o torcedor... Até porque está tudo muito em cima da hora também, né? Exatamente. Então, é um perigo. O Oeste teve uma proposta também e recusou, né? E o Oeste era um time muito mais, na minha opinião, aceitar o negócio do que o Bragantino. E o Oeste não aceitou. Mas vamos ver o que vai acontecer. É que o Oeste tem um problema sério do lugar do jogo, né? Sim, embora sim. esteja atuando, acho que já pelo segundo ano em Barueri. O Bragantino não, o Bragantino tem um patrimônio, né? Exatamente. E tem uma expressão futebolística altamente respeitada. Claro, O Bragantino já jogou vários campeonatos importantes, campeão paulista, o campeonato já, né? paulista. Então é diferente. Foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Então... E tem um patrimônio, né? Sim. Tem um patrimônio. E é mais fácil administrar um clube de futebol em Bragança Paulista, que é uma cidade grande, mas não tão grande, né? Do que em Barueri. Ô Zé, esse caso do Bragantino com o Red Bull, do Red Bull com o Bragantino, é a mesma coisa. Eu lembro de anos atrás, há um tempo atrás, quando o Campeonato Paulista da Série 1, sem os times pequenos perceberem, a federação colocou eles num grupo e os grandes no outro. Aí todo mundo disse, os times foram rebaixados, eles não perceberam isso aí ainda. Quando eles perceberam, eles estavam na 2, Não sei se você lembra desse episódio, mas houve uma mudança de modo, chamava módulo verde, o outro chamava módulo amarelo. Não, é só o nome do módulo. Não, quando os times foram perceber, eles estavam na Série A2 do módulo amarelo. É a mesma coisa que vai acontecer com o Bragantino, Zé. Quando ele perceber, é o Red Bull que manda ali, não é mais o Bragantino, não tem mais nada ali. Agora, com tanto dinheiro em jogo, você acha que o pessoal de Bragança, os Chedi da vida, estão preocupados? Não, eu estou falando, exatamente, de jeito nenhum. O que eu estou colocando aqui é o torcedor do Bragantino, na hora que ele perceber, ele perdeu o time, né? Tá certo. Bem, o futebol feminino da Ferroviária, Marcos Cocchini, entra em campo jogando novamente e tentando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, daqui a pouquinho, 3 da tarde, lá no José Liberati, em Osasco. A gente já tem a matéria aí no ponto, né, Marília? Vamos, então, colocar ela aí, a lateral esquerda Barrinha, da Ferroviária, falando aqui na Janela Esportiva sobre o jogo dessa tarde lá em Osasco. Vamos ouvir o que a Barrinha tem para falar aqui na Janela Esportiva. A gente esperava estar melhor, né? Tivemos uma melhora significativa nesse jogo contra o Iranduba. Porém, com o Audax é um outro desafio. É uma equipe muito bem qualificada. Eu conheço o Cello, que está lá. Ele é um excelente técnico. E estamos trabalhando em cima da equipe do Audax. E acho que a Tati vem fazendo um bom trabalho com a gente. E esperamos fazer uma boa partida lá. Nesse jogo foi muito melhor que o primeiro jogo contra o Kinderman. E eu acredito que se deve muito ao entrosamento. E a tendência é melhorar. Eu acho que tanto em treinos como nos jogos também. Principalmente nos jogos. Eu acho que acertar o último passe, né? A gente vem construindo bem, só que vem faltando os gols, né? Mas eu acredito que esperamos também, né, que nesse jogo a gente desencante, né, e consiga fazer esses gols. Mas independente se for 1-0, 2-0, acho que o importante é sair de lá com a vitória. E é como você falou, a gente não teve um bom começo, mas cada jogo é um recomeço. Só não podemos esperar muito para conseguir esses pontos, né? Porque são pontos perdidos que a gente não recupera mais. Então, vamos tentar trazer esses 3 aí. Muito bem.
O jogo vai ser hoje? Hoje, 3 da tarde, lá no estádio José Liberati, em Osasco. Muito bem. Vamos torcer pelas guerreiras grenás, né, Vaguinho? Primeira vitória, né? Uma derrota fora de casa, um empate em casa, em outro jogo hoje. Quem sabe a primeira vitória do time no campeonato. É um empate aqui no finalzinho do jogo, sofrido pela Ferroviária. Vamos ver se o time consegue a primeira vitória, a reabilitação hoje lá diante do Audax. Agora, eu quero que você, Vaguinho, confirme ou não, né, com a sua veemência característica aí. Me disseram hoje, eu confesso que não acreditei. Mas quem falou, jurou por Deus, hein? Não, eu vou... que você vibrou com a seleção brasileira ontem, que para você, no seu entender, foi uma das maiores vitórias mais expressivas da seleção brasileira nos últimos tempos. Não só eu, como o Tite achou também. Tá de brincadeira. O Tite deu entrevista coletiva ontem achando que a seleção brasileira fez uma façanha, Zé. Venceu a República Tcheca 3-1 de virada, saiu perdendo no primeiro tempo e depois virou o jogo. Mas não fez mais que obrigação. Mas que essa seleção brasileira é ruim, é ruim. E vou dizer mais, não ganha nem a Copa América aqui no Brasil. Você já fez esse documento, né? Mandou para o Marco Polo Del Nero. O time é muito fraco, Zé. É ruimzinho, né? É ruim. Conseguiu achar 2 gols no final, né? Senão... Tem certos jogadores que entram ali na seleção brasileira, você não sabe nem quem é, Zé. A seleção brasileira, para você jogar na seleção brasileira, antigamente, você tinha que passar 1, 2 anos fazendo em alto nível no seu time, né, Zé? Hoje, o jogador sai do Brasil, vai para a Europa, ele já é convocado para a seleção brasileira. Basta, nem para a Europa, vai para Ucrânia, China, esses lugares aí, você já ganha uma convocação na seleção brasileira. Esse é o mistério da seleção que já faz tempo, né? Hoje está muito fácil. Aí o cara vale 10 milhões de euros, de repente ele passa a valer 30 milhões, porque vestiu a camisa da seleção brasileira, de repente nem jogou, ficou no banco, nem jogou. Mas aí o valor triplica. Mas o torcedor pode perceber que às vezes o jogador desconhecido assim, ele é convocado para a seleção brasileira 1, 2 vezes, até ser negociado. Quando ele é negociado, ele não é mais chamado pela seleção. É um negócio misterioso, né? Misterioso, entre aspas. Né? É verdade. Não é tão difícil explicar isso, não. É que estamos na mão aí do pessoal da CBF, ninguém está nem aí com isso. É um verdadeiro balcão de negócios. Os interesses são muito grandes, né? A seleção virou realmente um grande balcão, lamentavelmente. E não vai ser o Tite que vai mudar isso não, viu? Não, de jeito nenhum. Ô Zé, tem recadinho do pessoal aqui, Vamos lá. Um recado do Carlos Costa, lá do Jardim Dumont, dizendo que hoje ele estará presente na Arena do Corinthians. Ele é corintiano, mas diz que hoje torce para a Ferroviária. O Gilbertinho, lá de Matão, falando que vai ser 2-0 para a Ferroviária diante do Corinthians. E o Ivan Brunelli, lá do São Geraldo, dizendo o seguinte: senti um certo alívio do Vaguinho do Palmeiras não enfrentar o Corinthians. Fica calmo, Vaguinho, vai dar Ferroviária. Eu acho que o alívio é seu, Ivan Brunelli. Você já está tirando o Corinthians da disputa? Zé? É ele que está aliviado, não eu. E também o Valdemir, lá de Batatais, pai de um amigo nosso aí, Zé, santista, dizendo: dá-lhe Ferrinha, domingo Santos e Ferroviária na Fonte e eu estarei presente. Muito bem, vamos torcer para isso, né? Vamos torcer para isso. Puxando o gancho ainda, o Vaguinho, do Bragantino, né? Do Bragantino, a Ferroviária vai ter algum benefício nisso? Porque o Marquinhos parece que conversou com o Salmazo ontem, né? Ontem a gente conversou com o presidente Salmazo da Ferroviária e é o seguinte, o presidente vai entrar em contato com a federação para ter a ideia completa, mas ontem o Salmazo deixou bem claro o seguinte: com a saída do Red Bull, automaticamente sobe mais um, que seria a Ferroviária. Explicando bem, né? O Red Bull disputaria a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Red Bull. Como o Red Bull vai para a Série B do Brasileiro, já esse ano, junto com o Bragantino, ocupando a vaga do Bragantino, vai sobrar uma vaga para a Série D, A, B, C, D do ano que vem. Isso. A Ferroviária está classificada para esse ano, o campeonato começa agora em maio, e já estaria classificada também para o ano que vem. Isso. Porque subiria um time para ocupar a vaga do Red Bull e esse time seria a Ferroviária. É isso que o Salmazo quer obter de confirmação na Federação Paulista de Futebol. E ontem, na própria transmissão do Sport TV, o Jota já falou isso, Zé, que com o Red Bull subindo, o Jota Júnior,
com o Red Bull subindo para a Série B com o Bragantino, né, com a fusão, a Ferroviária já entra na vaga do Red Bull na Série B, na Série D. Isso permite a Ferroviária, entre outras coisas, disputar um campeonato brasileiro para brigar com mais tranquilidade pela vaga, né? E tira a Ferroviária da necessidade de disputar a Copa Paulista do segundo semestre. Se ela não for bem no Brasileiro, por exemplo, que é o que a gente não deseja, a gente deseja que a campanha seja boa e que ela suba. A gente não pode ficar comemorando Série D, não. A gente tem que sair da Série D o mais rápido possível. Mas, de qualquer maneira... Aqui, na pior das hipóteses, já teria uma vaga no ano que vem. No ano que vem. Então, não haveria, inclusive, necessidade para disputar a Copa Paulista de Futebol no segundo semestre. Para o torcedor entender, é o seguinte, o futebol paulista tem 4 vagas no Campeonato Brasileiro da Série D. 3 via Campeonato Paulista e uma com o campeão da Copa Paulista, ou vice, aquele que escolhe, né? O Votuporanguense foi campeão, mas escolheu a Copa do Brasil e a Ferroviária ficou com a Série D. Mas há uma vaga na Copa Paulista e 3 pelo Campeonato Paulista. Então, esse ano a Ferroviária disputa a Série D. O ano que vem, a Ferroviária estava, assim, correndo um risco, porque a Red Bull, Ituano, Novo Horizontino e Ferroviária, eles não têm divisão para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. O Red Bull já tinha confirmado a sua presença, a Ferroviária lutava aí com o Ituano pela 3ª vaga. Como o Red Bull saiu fora desse raio aí, Zé, entrou direto na Série B, então a vaga é de Ferroviária, Novo Horizontino e Ituano. E mais um da Copa Paulista desse ano para o ano que vem. Tá certo. Vamos então para o intervalo. O bloco final vai destacar Corinthians e Ferroviária, os gols de ontem pelo Paulistão, algumas imagens aí para matar saudades da torcida da Ferroviária. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Borsari Imóveis, atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Você sabia que dá pra fazer um tratamento de diálise aí na sua casa? É, isso mesmo. Conversaremos sobre esse assunto com o Dr. Henrique Carrascosse. Também teremos o quadro Mitos e Verdades sobre a cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini, o quadro Beabá do Amor com a Luciana Marquesan e finalizaremos com o nosso Cozinha Saudável com receitas deliciosas com a NutriChef Carla Pires. Informação útil e de qualidade você encontra aqui no Conexão Saúde. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30 na TV Cultura Paulista. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vica Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vica Esporte, futebol e cidadania. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Está chegando mais uma edição do maior quadro do interior paulista. O
quadro que emocionou a todos. Prepare-se para o casamento dos sonhos. Você que sonha em oficializar a união com o seu amor, chegou a hora. Uma festa linda com tudo que um casal que se ama merece. Para se inscrever, entre na página Daniele Marques e mande a sua história inbox até o dia 12 de abril. Eu estou ansiosa, esperando pela sua linda história de amor. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Fique atento a esse recado importante. Se liga, liquida é na Atri Fiat. Essa é a sua chance de trocar de carro. A Atri Fiat está com condições que é para você passar aqui na Atri e fazer o melhor negócio. Estamos mostrando aí a linda loja Atri Fiat em Araraquara, aqui ali ao lado do Shopping Jaraguá. E se você está afim de ter o seu 0 km, na Atri você encontra o carro com a taxa zero, além de ter a primeira revisão e documentação inteiramente grátis. Na compra de uma Toro, Freedom ou Vulcano, você tem um super bônus de fábrica. Agora, se você está pensando em um seminovo, aqui na Atri você vai encontrá-lo com IPVA 2019 grátis e até 2 anos de garantia. A Atri faz a melhor avaliação do seu usado e a entrada é para 120 dias ou então até 10 vezes no cartão. A Atri aceita seu veículo na troca, mesmo financiado. E atenção, paga até 90% da tabela FIP no seu seminovo. Está esperando o quê, meu amigo, para trocar de carro? Vem para a Atri. Em Araraquara, ao lado do Shopping Jaraguá, ou ligue. Telefone da Atri Fiat, 3303-9000. Portanto, 3303-9000, repito. 3303-9000 é o telefone da Atri Fiat. Vamos falar do Campeonato Paulista de Futebol e a gente começa mostrando os gols da vitória e da classificação do Palmeiras ontem no Pacaembu. Foi um passeio diante do Novo Horizontino e um fato lamentável aí do Felipe Melo, hein, Vaguinho Fiorino? Pelo amor de Deus. Fazer o que com esse cara, hein? Então, rapaz, e ele fez o primeiro gol, ó. Um bonito gol de cabeça aí contra o Novo Horizontino com 5 minutos. Depois um lance na área do Novo Horizontino e acabou dando uma gravata no lateral direito do Novo Horizontino, né, Marquinhos? Do Lucas. E acabou descendo um soco que pegou não pegou de jeito, né? Mas eu acho que essas cenas aí serão levadas para o STJD e o Felipe Melo deve ser punido, Zé. Foi uma agressão aí ao jogador do Novo Horizontino. Eu confesso que no jogo não tinha visto isso aí não, mas eu vi agora e foi verdade mesmo. Esse aí é o segundo gol, uma cobrança de escanteio, o Davidson desvia no primeiro pau e lá no segundo aparece o Ricardo Goulart que faz o segundo gol do Palmeiras. Ontem quem jogou muito bem foi o Gustavo Scarpa, viu, Zé? Ele acabou sendo um dos grandes destaques do jogo aí do time do Palmeiras. 2-0 com 9 minutos, aí acabou o Novo Horizontino, né? Ficou fácil para o Palmeiras. Esse é o lance do pênalti. Um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. Mas toda aquela reclamação do Palmeiras em Novo Horizonte fez efeito aí, Zé. Claro que o juiz entra já pressionado. E aí a cobrança do Gustavo Scarpa fazendo 3-0. Depois teve um outro pênalti para o Palmeiras. Pênalti em cima do Davidson. Aí a cobrança ainda do Gustavo Scarpa.
fazendo 3-0. Depois tem o pênalti em cima do Daverson, que o Dudu cobra e acaba fazendo o quarto gol. Isso foi claro, hein? Esse foi pênalti. O Dudu bateu, fez 4-0. E depois o Gustavo Scarpa acabou fazendo o quinto gol do Palmeiras, numa vitória tranquila sobre o Novo Horizontino. Eu esperava um pouco mais do Novo Horizontino, viu, Zé? Também, eu confesso que sim. O Novo Horizontino fez uma boa campanha durante o Paulistão, mas ontem realmente... E aliás, o ano passado o Novo Horizontino perdeu de 5-0 também do Palmeiras, nessa mesma fase aí. Cobrança de lateral, bola ajeitada para o Gustavo Scarpa. E o goleiro acabou, o Oliveira acabou facilitando ali também. 5-0. E o Palmeiras ao lado do Santos. São as duas equipes já garantidas na fase semifinal do Paulistão. Entendo e confesso que você está certo. Eu esperava mais do Novo Horizontino, levar de 5 assim. Mas o jogo estava liquidado com 15, 20 minutos, já estava liquidado no primeiro tempo. 9 minutos, 2-0. Ficou difícil. Agora, essa questão do Felipe Melo é difícil da gente entender. O jogador foi bem no jogo. Ele está jogando bem, Zé. Eu não consigo, parece que de repente dá um branco, né? E ele acaba cometendo atos, e não é a primeira vez. Ele é uma e não bomba vai relógio, ser a última vez. É uma bomba relógio. Tanto ele como o Davidson, Zé. O Palmeiras tem duas bombas ali, relógios, né? É hora que escapa o pino ali. E no outro jogo, em Campinas, já falamos, deu 0-0. O Santos havia vencido primeiro por 2-0. O Red Bull, então, vai agora para o futebol, torneio do interior. Vai torneio do interior com uma melhor campanha do Paulistão, né? Dos eliminados do interior é o time com melhor campanha. Vai o Red Bull. Se o Red Bull classificasse e o Novo Horizontino classificasse, a Ferroviária, no caso, se for eliminada hoje à noite, mas não vai ser, iria para o torneio do interior. Aí vamos por campanha, né? Red Bull, melhor campanha, vai o Red Bull para o torneio do interior. O Novo Horizontino desmonta o time inteiro já volta para o Londrina. E a Ferroviária agora joga hoje à noite, o Ituano também decide o seu futuro hoje à noite. O presidente Salmazo está nos acompanhando pelo Facebook lá em São Paulo, já está na capital. Acabou de nos confidenciar que vai almoçar com o Reinaldo agora, conversar com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Poderemos até ter novidades quanto a essa situação da Série D hoje à noite, já lá na Arena Corinthians. E à tarde, depois do almoço ele já vai estar no hotel, lá no Trip Hotel em Tatuapé, com o time. Muito bem, nós temos aqui para falar de Ferroviária e Corinthians e Ferroviária. Aquele lance, o Vaguinho, do pênalti, né, foi em 2017. Quando foi a vitória que reabilitou a Ferroviária no campeonato. Foi a estreia do Tadeu. Vinha mal no campeonato, o risco de rebaixamento. O Tadeu estreou e foi o destaque do jogo, né? Foi uma figura fantástica. A Ferroviária ganhou de 1-0, um pênalti que o Alain Mineiro cobrou, bateu na trave, raspou no casco, bateu na trave, voltou. O pessoal do Corinthians reclamando que ele teria ajeitado a bola com o braço para depois fazer o gol. Foi uma confusão danada, mas o gol valeu, Vaguinho, e foi a partir dali que a Ferroviária se reabilitou no campeonato. Conseguiu escapar do rebaixamento naquele jogo lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo na última rodada. Exatamente, Zé. Esse jogo contra o Corinthians foi fundamental, né? Cobrança... A bola volta para o Alain Mineiro, que fez o Olha gol. O Cássio reclamando lá. Na verdade, a bola parece que tocou mesmo na mão do Alain Mineiro, mas ninguém viu. E não tinha o VAR também, né, Zé? Acabou valendo o gol da Ferroviária, e a Ferroviária venceu por 1-0. E esse jogo aí, graças a esses 3 pontos aí, a Ferroviária permaneceu na primeira divisão, viu, Zé? Agora, você meter a bola rasteira, no canto esquerdo do Cássio, é pedir para ele defender. Não, o Cássio é um grande... Aliás, eu considero o Cássio o melhor goleiro do Brasil, Zé. Para mim, o Cássio é titular da seleção brasileira, né? Mas o Cássio, além do tamanho dele, né? O jogador tem que chutar muito bem para ele não pegar. Bater rasteiro, um pênalti rasteiro para o Cássio é pedir para ele pegar, viu, Zé? Agora, tem um detalhe. O Cássio treinou ontem sob supervisão médica e joga hoje? Está escalado? Não, ou é dúvida ainda? Tanto que o Corinthians convocou 3 goleiros para o jogo contra a Ferroviária, né? Convocou 3 goleiros, o Felipe, o Cássio e o Walter. Então não está escalado ainda. Não está escalado, vai fazer um teste para ver se tem condições, senão o Corinthians fica aí com 2 goleiros, o Walter e o Felipe. Tem 3 goleiros já concentrados aí para o jogo contra a Ferroviária. Agora, só não joga se não tiver jeito, né? Porque se tiver uma possibilidade em 1000, ele entra em campo. Então, Zé, mas sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, o Corinthians tem a sequência de Copa Sul-Americana, né?
e a possibilidade também de sequência de Paulistão. Eu acho que até o Fábio Carilli, com o departamento médico do Corinthians, eu acho que se ele não tiver 100%, preserva ele para o jogo do final de semana, caso o Corinthians passe, ou para a Sul-Americana. Eu acho que é um risco colocar ele e agravar essa contusão. Não, o que eu quero dizer é que ele gosta de jogar, sim. Ele faz tudo para jogar. Sim. É um Rogério Ceni também. Né? Exatamente, o Cássio é um goleiro que não pode dar brecha. Se ele der muita brecha ali, o Walter é bom goleiro, Zé. Acaba tomando o lugar dele, então tem que jogar sempre. Né? Muito bem, tem outro recado importante aqui para você que acompanha a Janela Esportiva. Daqui a pouquinho tem todo o dia a dia da Ferroviária. Na hora de comprar os seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarias Poupa Aqui, onde você encontra uma equipe qualificada e farmacêutico em tempo integral para melhor lhe atender. Veja alguns dos benefícios para você comprar na Drogarias Poupa Aqui, cujo interior da loja estamos mostrando aqui, é muito bonito. Vários medicamentos, atendimento diferenciado. Descontos em todos os medicamentos, todos os dias da semana, na Drogarias Poupa Aqui. Para alguns genéricos de uso contínuo, tem a promoção da 4ª caixa, ou seja, você levando 3 caixas do medicamento, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo, que na realidade, na prática, é um preço simbólico. Além disso, a Drogarias Poupa Aqui parcela suas compras no cartão de crédito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h30 e aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. A Drogarias Poupa Aqui fica na rua 3896, no centro de Araraquara, em frente à Casa da Cultura. Drogarias Poupa Aqui, preço baixo é aqui e com imagens, né, dos gols do primeiro jogo, domingo, Corinthians e Ferroviária 1-1 na Fonte. Vamos ao dia a dia do time Grená, que desde ontem está em São Paulo e praticamente pronto, preparado para jogar hoje contra o Corinthians, 9h30 da noite no Itaquerão, definindo uma das vagas para a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol. Temos aí as imagens, sim, do primeiro jogo aqui na Fonte, domingo passado, né, os gols. E a Ferroviária, que deve ter mesmo uma mudança no ataque, é o Thiago Santos no lugar do Lúcio Flávio, Tadeu no gol, o Diogo Matheus na direita e o Arthur na esquerda, o Ryan e o Rodrigão na zaga, Anderson Shoa, Tony, Léo, Arthur no meio, Thiago Santos, Diego Gonçalves e Felipe Ferreira, o ataque aí da Ferroviária. E só mostrando também os números desse confronto, Zé, são 79 jogos, 15 vitórias da Ferroviária, 17 empates e 46 vitórias do Corinthians. 79 jogos, 15 vitórias da Ferroviária, 17 empates e 46 vitórias do Corinthians. 75 gols marcados pela Ferroviária, 147 gols marcados pelo Corinthians. Porque nesse borderô aí, Marquinhos, tem o passado, né? Sim. E ficamos 20 anos, quase 20 anos, sem jogar contra o Corinthians, hein? Então é uma diferença muito grande no tempo em que o Corinthians tinha também um grande esquadrão e atropelava todo mundo. Mas é uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Eu vi o Vaguinho anotando ali já para a transmissão. Quer marcar de novo aí, Vaguinho? 79 jogos, 15 vitórias da Ferroviária, 17 empates e 46 derrotas, 46 vitórias do Corinthians. 75 gols marcados pela Locomotiva e 147 gols marcados pelo Corinthians. Um detalhe, viu, Zé? Ferroviária vai dar a vaga da Série D, isso já é certo, do Red Bull, se ela não subir para a Série C desse ano. Aí não vai precisar dessa vaga para 2020. E se a Ferroviária eliminar o Corinthians hoje, lá da Arena do Corinthians, a Ferroviária volta com 2 presentes. A vaga na semifinal e a vaga na Copa do Brasil de 2020. Tá certo. Tem muita coisa em jogo, hein, Vaguinho? Muita coisa em jogo. Muita. Agora, eu quero saber da confiança de vocês, da confiança dos nossos telespectadores aí na Ferroviária hoje. O pessoal está confiante, Zé. O torcedor da Ferroviária confiando que o time pode, sim, surpreender o Corinthians e eliminar o Corinthians lá no estádio da Arena Corinthians. O pessoal dizendo o seguinte, né? O Audax já fez isso, teve várias equipes que já conseguiram eliminar o Corinthians lá, por que a Ferroviária não pode? Pode sim. Eu confio que a Ferroviária possa eliminar sim, Zé. Eu tô achando que a Ferroviária elimina o Corinthians nos pênaltis, Zé. Ainda mais se jogar o Walter, só mais o Tadeu, Zé, nos pênaltis. A Ferroviária elimina o Corinthians, pra mim 1-1 no tempo normal e 5-4 nos pênaltis, o Tadeu pega o último. Louco, o Marquinhos até apontou o placar dos pênaltis, Zé. Tadeu pega o último do Gustavo ainda. O entusiasmo aí tá total, né?
Muito bem, mas estamos todos confiantes sim, né, de que a Ferroviária possa fazer um bom futebol e tem condições sim de surpreender o Corinthians. Vamos acompanhar tudo a partir das 9h30 da noite. E agora o meu recado é do Sicoob, que é o maior sistema de cooperativismo do país. O Sicoob presta serviços financeiros aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, consórcio e muito mais. Atenção, o Sicoob, estamos mostrando imagens da loja aí, não é um banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco. Atende pessoa física, atende pessoa jurídica, onde os proprietários, e tem uma cooperativa completa, o Sicoob é, na verdade, uma cooperativa completa, né? Onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após o fechamento de balanços, aqueles fechamentos após essa divisão toda aí que é muito importante. O Sicoob é uma instituição segura, muito segura, tem o fundo garantidor como de qualquer banco e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país, uma marca magnífica. Quer mais informações? Então passe no Sicoob, loja da Avenida Barroso 350, entre ruas 1 e 2 e fale com uma das gerentes. E para você que é da cidade de Matão, procure o Sicoob aí também da rua Rui Barbosa 1075, no centro de Matão. Sicoob, faça parte você também. Dá para rodar um pouquinho aí, Marcelo, do Tony ou não? Então vamos a uma participação do Tony, né, que vem sendo um jogador importantíssimo da Ferroviária, participou da coletiva na sala de imprensa e rádio Dorival Marcondes Machado e está presente aqui no bloco final da nossa janela de hoje. Fala aí, Tony! Desses jogos todos, de todos esses jogos, eu acho que o que a gente menos conseguiu desenvolver foi o do Santos, por ter sido o primeiro jogo. A gente ainda estava em adaptação também de modelo de jogo, enfim, em questão de confiança. Foi o jogo que eu acho que a gente desenvolveu um pouco menos. Mas em todos esses outros jogos aí, até o jogo do Corinthians, a gente tem tentado manter um padrão, que é o que o Vinícius tem pedido. A gente tem trabalhado bastante para ter a posse de bola, para ter a sair jogando, para que a gente não possa entregar a bola para o adversário. E lá contra o Corinthians não vai ser diferente. É lógico que a gente sabe que eles vão tentar pressionar a nossa saída de bola, e é normal, é natural. Eles tentaram fazer aqui em casa, mas a gente está bem treinado, já é um modelo de jogo nosso. No momento que der para a gente sair jogando com segurança, a gente vai sair. A posse de bola também, o que a gente puder manter de posse de bola no campo ofensivo deles, vai ser importante para que a gente possa ter um pouco mais de controle de jogo. É um momento que todo mundo quer viver, mas que a gente tem que ter sabedoria, que não pode deixar a ansiedade transcender o que a gente quer, a gente não pode ter nervosismo. E na medida do possível, no dia a dia, na concentração, a gente acaba conversando com um, com o outro, que a gente acaba sentindo às vezes que está um pouco mais ansioso e nervoso, esperando. Mas aqui é um grupo bem tranquilo nesse sentido, não vejo ninguém assim muito nervoso, nem com muita ansiedade. O pessoal é bem equilibrado, mas quando a gente detecta que alguém está assim, a gente tenta passar mais tranquilidade e dizer que a gente não tem que mudar nada do que vem sendo feito, nem dentro de campo, nem fora, porque, como eu disse no início, eu acho que a gente tem um perfil de grupo, assim, de elenco muito equilibrado, tanto tecnicamente, psicologicamente, fisicamente, taticamente. É um grupo que entende. Então, psicologicamente, a gente está... A Anne é uma pessoa que tem sido importante para a gente nesse sentido. Tem tido algumas reuniões e sempre com falas importantes. Então, a gente aproveitar ao máximo o que ela vai ter para nos passar também, e a gente só ter tranquilidade que as coisas vão caminhar certo. Muito bem. Ferroviária e Corinthians, 9h30 da noite, hoje Itaquerão, o Campeonato Paulista, cobertura total da Cultura M, faixa tropical de 90 metros, radiocultura.net, Facebook dos Campeões da Bola, a partir das 8 horas da noite. Boa sorte para a Ferroviária, boa sorte para a torcida, boa sorte para todos nós. Estamos, sim, apostando na Ferroviária, acreditando na Ferroviária, acreditando na classificação. Vamos embora, estamos fechando a janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro amanhã, às 11 horas da manhã. Quem sabe a gente pode mostrar gols aí da vitória da Ferroviária e da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Um grande abraço e tchau.
Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.